18h15, Radar de Notícias ao vivo. E atenção, ainda hoje tem o sorteio de um faqueiro Tramontina, hein? Compartilhe a live e escreva na live que compartilhou. Comigo aqui no estúdio, o deputado federal do DEM de Guarulhos, Eli Correia Filho. Boa noite. Boa noite, Pedro Notaro. Boa noite a todos aqui do Radar. Sempre com saudade, respeitando muito o trabalho de vocês e sendo essa referência no jornalismo aqui da cidade. Obrigado, deputado. Obrigado pela presença. Bom, as sessões na Câmara ainda estão remotas, né? Estão remotas, né? A gente considera como híbridas, né? O presidente Arthur Lira tinha a intenção de retornar agora em setembro, mas eu acho que vai ser prorrogada mais um pouquinho. Ali na Câmara são muitos deputados, né? E aí, se cada um levar um assessor ali, vira uma cidade. Então, é complicado. A última vez que aconteceu isso foi uma marcha para prefeitos que houve em 2020, e tá louco, muitos infectaram ali pelo coronavírus. Então, as sessões estão muito mais dinâmicas, eu acho que o próprio presidente aproveita o quórum alto através de ser online. As votações também, houve uma mudança no regimento interno que permitiu essa celeridade nas votações. Então, para o presidente, eu acho que até para a população é melhor, por enquanto, né? Mais produtivo, então. Eu acredito que o tete-a-tete, o olhar, você consegue discutir mais as matérias. Através do aplicativo, por exemplo, o Zoom, é bom, mas só que perde um pouco aquela pessoalidade, você entende? É diferente. A Câmara de Guarulhos vai voltar agora em setembro com a sessão presencial. Vamos aguardar. A Câmara dos Deputados de Brasília tem 513 deputados? 513 deputados. É muita gente. É muita gente, é muita gente. E a Câmara também, a estrutura dela ela é interessante, que ela é muito fechada, né? Quando você pega um corredor do anexo 4 para o anexo 3, 2 e 1, você passa debaixo da rua. Então, ali pode ter uma contaminação muito grande, né? Bom, deputado Eli Correia, o senhor votou contra a questão do voto impresso, não foi isso? Sim. Votei consciente, viu, Pedro? Tomei muita pancada. Isso. Dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, mas principalmente robô. A gente identificou que existiram muitos robôs. Impressionante, dentro de algumas horas antes da votação, as pessoas começam a entrar nas suas redes sociais, por exemplo, no próprio Instagram, e ali estão se preparando para bater no momento certo. E aí depois vem uma enxurrada de mensagens contra isso. Mas o que me questiono, né, primeiro, que o próprio presidente foi eleito pelo voto eletrônico. Nós estamos vivendo essa modernidade já há muito tempo. Eu nunca duvidei da urna eletrônica, você tem que aceitar a sua derrota, né? Então, assim, foi um movimento que eu acho desnecessário num momento tão delicado que a gente está vivendo no país. Essa instabilidade política, essa instabilidade econômica, tudo é gerado por esse conflito entre o próprio presidente, os governadores, como você falou agora há pouco também. E isso preocupa, porque a gente é um país que, estamos no meio de uma pandemia, não consegue evoluir, não consegue crescer por essa instabilidade. E o senhor perdeu uma eleição e não botou a culpa na urna, não? Claro que não. A urna ela é inviolável. A urna, fizeram um teste, muito interessante, um vídeo até que o Barroso gravou. Fizeram um teste com 100 pessoas, como se fosse uma votação normal, e câmeras para tudo quanto é lado, para ver se bate. Deu certinho, 100%. Então, assim, eu confio e fui muito coerente, muito consciente no meu voto. Ok. Bom, deputado, tem um assunto federal repercutindo em Guarulhos, que é a nova concessão da rodovia Dutra. Sim. E tudo indica que teremos um pedágio aqui em Guarulhos. Pois é uma luta grande. Eu mesmo, independente, porque ninguém também pediu ajuda a mim, eu tenho uma liberdade muito grande. Eu fui presidente da Comissão de Viação e Transportes. E eu criei um vínculo muito grande com o próprio ministro, Tarcísio Gomes de Freitas. E nós estamos discutindo. Eu acredito, assim, que é duro, é difícil, mas eu acho que a insistência, a mobilização da população seria muito importante, Pedro. É inaceitável a gente aceitar um pedágio sem uma contrapartida à altura disso tudo. Então, a discussão ainda continua com o ministro, até que gostaria, e comentei também, que eu gostaria de levar o próprio presidente da Câmara Municipal, o Miguel Martello, para bater um papo, para a gente entender realmente quais são as condições, e vejo que o próprio Martello, até fazendo um elogio para ele, é o equilíbrio nessa atual gestão, porque existe uma polarização entre o próprio prefeito e o presidente. Às vezes o prefeito ele não é tão articulado como o próprio presidente da Câmara é. E ele representa muito Guarulhos. Por isso eu gostaria até de fazer o convite para ele aqui, para irmos juntos no Ministério e debater essa questão.
e tentar, de qualquer forma, barrar isso. Interessante. O presidente Martello também tem se posicionado contra o fim da Proguaru. Qual é a posição do senhor? Também sou completamente contra. Acredito que todos batem nisso, quem é contra bate nisso. Esse é um problema de gestão, Pedro. Se você não resolve um problema acabando com uma área, deixando 4.700 famílias a ver navios, sabe? São pessoas desesperadas. Agora, se tivesse um acompanhamento, uma sensibilidade, né, da própria prefeitura, das pessoas que estão apoiando, olhariam com mais carinho, sabe? Olhariam a história da Proguaru. Então, assim, eu acredito que a gestão seria muito mais eficiente se tivesse esse olhar mais humanizado. E eu não vejo isso. Eu sou completamente contra o fechamento da Proguaru. E como é que está a relação do senhor com o vereador do DEM, o vereador Laércio. Santos? Poxa, o Laércio realmente é uma pessoa que eu admiro demais. É o vereador que luta, bem representado pelo DEM. Nós temos um orgulho muito grande disso. O Laércio, ele tem o seu posicionamento e vai até o fim. Não se vende por cargos. O Laércio não troca nada por algum espaço no próprio governo. Isso é um exemplo. É um exemplo para o país. Eu acredito que o Laércio ele seja essa referência aqui em Guarulhos também, de uma pessoa capacitada, de uma pessoa que está no momento certo, no local certo para defender as suas posições, mas a posição da população que não tem que ir contra, não tem como ir contra. Às vezes um posicionamento tão forte da situação. Hoje, quase toda a Câmara está com o prefeito. E a troco do quê? É isso que eu pergunto. E o Laércio é um defensor, tem uma admiração muito grande. Acredito que, volto a dizer, uma referência aqui na cidade de Guarulhos. Agora, como é que o senhor está observando a disputa pelo governo do Estado? O senhor é um dos caciques do DEM, né? O senhor é muito amigo do Rodrigo Garcia, o vice-governador, né? Sim. E tem agora a possibilidade do retorno ou da candidatura do ex-governador Alckmin. É verdade. Bem, o Rodrigo, eu comecei junto à política com ele. Então, a gente até brincava, porque ele achava que ia ser o mais jovem deputado da história da Assembleia, quando ele entrou lá com 24, 25 anos. E eu lembro que até a família dele estava comemorando, e ele não me conhecia. E eu entrei com 22 anos, né? E aí ele falou, pô, você tirou o meu posto. Mas ali a gente criou uma relação muito boa, de amizade mesmo, e fortaleceu quando eu casei com a Fran, que aí a Fran também ficou muito amiga da esposa dele, e eles são padrinhos até de casamento. Então, tem uma relação de amizade, mas tem uma relação também de admiração pelo trabalho que ele desenvolve. Secretário do Governo do Estado, que realmente está sendo admirado por todos os prefeitos, de todas as autoridades, como um cumpridor de palavra, respeitando o governador Dória, mas agindo de uma forma exemplar. E eu não tenho dúvida, não só pela motivação que ele está, não só pela capacidade que ele tem, que ele será o nosso próximo governador. Respeito o candidato Geraldo Alckmin, a sua intenção realmente de sair como candidato a governador é válida, mas eu acredito que é necessária essa oxigenação. E o Rodrigo traz isso dentro dele, traz isso dentro de um governo. O Geraldo teve oportunidades por 4 vezes de mostrar tudo isso e fez um bom trabalho. Mas eu acho que pode deixar passar o bastão para uma pessoa mais jovem, uma pessoa que também tem esse olhar diferenciado com a população e que traz investimentos, uma pessoa liberal. Então eu tenho um respeito e estarei ao lado do Rodrigo, viu? Não tenha dúvida que sou um grande defensor dele e volto a dizer, é o próximo governador do estado de São Paulo. O Rodrigo Garcia foi para o PSDB. Foi o PSDB. E há um rumor que o senhor seria um possível vice dele? Na verdade, o que acontece é que o Democratas e o PSDB, historicamente, sempre foram partidos que se juntavam, né? Então, Pedro, a política é composição, é a arte do diálogo, da composição. Eu estou à disposição, claro, para ser um representante do Democratas, seja como vice, seja como um candidato a senador, seja como deputado federal. Então, eu estou à disposição aqui do próprio Rodrigo Garcia. Acredito que o PSDB, juntamente com o DEM e outros partidos, farão uma chapa muito forte e que elegerá o Rodrigo. Então, se eu receber esse convite, claro que não negarei, é claro que estarei como um soldado neste novo tempo que começa. Agora, como é que o senhor vê a situação lá do Tomeuzão? Tomeuzão, o senhor mandou emenda para Guarulhos, né? Sim. E o ginásio continua abandonado. Pois é, você sabe que isso é uma tristeza e eu já até mudei o meu ritmo aqui, viu, Pedro? Poxa, eu já mandei para Guarulhos, sou o deputado que mais mandou emenda para a cidade de Guarulhos. Foram mais de 20 milhões de reais. E o Tomeuzão é um grande exemplo disso.
Tomeuzão eu enviei diretamente, carimbada para o estádio Tomeuzão, para a reforma, R$1 milhão. E para nossa surpresa, nada foi feito. Em relação até à pavimentação, à infraestrutura, mandei emenda parlamentar, mas eu esperava a sensibilidade também que fosse para a periferia, onde precisa realmente de asfalto. Não, foi fechado aqui no centro da cidade. Isso me impressiona e me afasta um pouco de fazer qualquer tipo de parceria com a prefeitura. Não tem como você chegar, mandar uma emenda, que você não sabe o destino dessa emenda, onde foi parar esse recurso. Complicado, tudo muito difícil de se saber. Eu acabo mandando para outras cidades, como o próprio Itaquá, estive hoje com o prefeito de Itaquá, uma pessoa fantástica, uma pessoa que olha para frente, moderna, uma pessoa que quer ver Itaquá diferente. E o que eu faço aqui em Guarulhos hoje é focar na área da saúde. Eu acabei de enviar uma emenda para o JJM de R$500 mil, porque é fundo a fundo, não passa pela prefeitura, então esse recurso irá chegar no hospital. Mas a verba não vem carimbada? Não necessariamente. Não? Só quando você tem o fundo a fundo, que aí é obrigatório destinar para essa... E muitas vezes nem passa pela prefeitura. Então vai direto para a instituição. Não, como... no caso do Tomeuzão, não era uma verba carimbada? Não, você direciona. Olha, nós gostaríamos disso. Mas aí a prefeitura... Aí a prefeitura usa para outra coisa? Usa para outra coisa. Nós não sabemos para onde foi esse recurso, mas que enviamos. Tenho vídeos gravados da época, tenho documentos para tudo isso provar. Isso é um caso aqui que a gente aconteceu na prefeitura. Existem milhões de outros, porque são milhões de reais que foram enviados para cá através do nosso mandato. Tem gente perguntando aqui, o senhor vai dobrar com a Fran Correia, sua esposa, a deputada? Poxa, você sabe que a Fran fez um belíssimo trabalho. Ela é uma guerreira, uma pessoa que foi para frente, foi com tudo, sabe, em relação à sua candidatura, fez um belíssimo trabalho. Eu acho que ela deixa uma marca aqui na cidade inigualável. Primeiro, a força feminina, né? A gente viu que é capaz. Ela fez mais de 10% de todo eleitorado, então ela está de parabéns. Eu fiquei muito orgulhoso dela, sabe? Eu acho que isso fortalece cada vez mais a necessidade da força feminina, da mulher entrar na política, para a mulher participar. Então, ela está de parabéns. A Fran tem todas as credenciais para ser uma dobrada minha. O próprio PSDB cobra muito isso, sabe? Você é a nossa deputada estadual, todas as pessoas, mas aí nós mesmos, acho que como casal, nós vamos definir, porque existem outros compromissos também em outras cidades, então, na hora certa nós vamos definir, mas é claro que agregaria muito, eu e ela como uma dobrada. Mas mais para frente a gente esclarece um pouco mais sobre isso. Bom, eu tenho duas perguntas aqui do presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Josinaldo Cabeça. Ele quer saber como é que o senhor votou na PEC 32. Então, o Cabeça, né? Olha, um abraço para você. Na verdade, essa PEC ainda não foi finalizada, né? O que acontece é que flexibiliza também, na verdade, a PEC de 32 flexibiliza as leis trabalhistas. Exato. É essa mesmo ou é a 1045, a MP 1045? Ele pergunta as duas, a 1045 e a PEC 32. Bem, a 1045, a PEC 32 é administrativa, reforma administrativa. A PEC a MP 1045, eu acredito, primeiro, eu votei a favor dessa MP, porque essa relação de trabalho tem que ser um pouco mais modernizada. Ou seja, se você quiser contratar uma pessoa por 5 horas, você não precisa passar por todos os trâmites. É uma forma de você oferecer para o empresariado uma facilidade para você contratar as pessoas sem ter o ônus daquele contrato de trabalho. É lógico que eu lá dentro entendo, está no Senado agora, eu acho que vai caducar, não vai para frente. Eu acho que ela vence agora no dia 7 de setembro e o Senado não está se movimentando. Então, teria que correr muito com isso. Mas eu votei a favor. A PEC 32, que aí sim a reforma administrativa, até para deixar claro, viu, Pedro? É interessante isso. Ainda não foi votada, está sendo discutida, mas eu acredito que a reforma administrativa ela vai começar, acredito não, é a realidade. As pessoas estão misturando um pouco as situações. A PEC 32 ela vai fazer com que os novos concursados federais, apenas federais... Os novos, a partir do momento da promulgação da PEC, aí sim sejam colocados nessas novas funções e não regras. Atinge o atual funcionalismo. Não atinge o atual funcionalismo. E muita gente falou assim, mas e o lado estadual? E o funcionário público estadual? O municipal? Não, aí cabe ao Estado, cabe ao município, como foi feito na reforma da Previdência.
Nós, na Câmara, votamos a reforma da Previdência, veio o Estado de São Paulo, fez a reforma da Previdência. Cada município fazendo a sua reforma. Então, não foi votada ainda, mas eu acredito que vai ser o país necessita disso. Nós precisamos dessas reformas. Nós precisamos que isso evolua. Então, estou confiante que isso passe e são para os novos. Não vai atingir ninguém que já tenha estabilidade. Bom, só para finalizar, uma pergunta clássica. O que o senhor está achando do governo do prefeito Guti? Olha, eu vou ser bem sincero, eu fui candidato em 2016, a Fran foi candidata em 2020. Eu não concordo com muita coisa, Pedro. Eu acredito que falta ainda essa sensibilidade, falta um olhar diferenciado, falta o prefeito mais na rua. Eu vejo o prefeito muito dentro do gabinete, delegando muito para secretários, alguns muito bons, outros que não sabem o que estão fazendo ali. E ali não tem uma liderança que a gente esperava do próprio prefeito Guti. Então, assim, eu não acho que a cidade evoluiu, não acho que a cidade não tem uma grande obra que enche a boca para falar, não acho que melhorou a zeladoria, eu não acho que ele está fazendo um bom governo, não. Aliás, eu sou um pouquinho mais além. Eu acredito que o governo Guti acaba sendo o pior prefeito dessa história. Eu não acredito que uma pessoa que teve tanta identidade quando era vereador não consegue ter nenhuma identidade agora com a população. Ele está completamente ausente. E está com a esperança, parece, de focar todas as forças no irmão dele, né, para perpetuar o poder aqui na cidade, e que eu vejo muito bom. Eu acho que vai ser uma grande oportunidade para a gente debater, eu que sou pré-candidato a deputado estadual, federal, junto com o irmão. Federal, né? Federal. Eu acho que vai polarizar e vai ser muito bom isso, porque ele acaba tendo todo o apoio de todos os vereadores, de todas as pessoas que queriam entrar e que isso seria saudável para a cidade. Não focar apenas em um deputado federal, focar em vários, aqueles que ajudam a cidade. Mas se a opção do prefeito Guti tem apoio, então vamos para o enfrentamento. Mas colocaremos, com certeza, as pequenas ações que ele teve como prefeito até agora. Vai ser uma disputa interessante. Obrigado, deputado federal Eli Corrêa Filho. Se tiver algo a finalizar, fica à vontade. Não, queria deixar um grande abraço, me colocar à disposição. Me sinto muito honrado por ser representante aqui de Guarulhos no Congresso Nacional. Quero que as pessoas participem mais do meu mandato. O que eu puder ajudar, aquilo que eu falei, estarei à disposição não só com emendas parlamentares, com essa interlocução com o Ministério ou com o governo do Estado. O governo do Estado, que está ajudando tanto o Estado de São Paulo, acaba não tendo demanda aqui em Guarulhos, porque não há uma comunicação também com o prefeito, com o governo do Estado. Isso prejudica demais a evolução e o crescimento da cidade. Mas deixar um grande abraço a todos. Obrigado, deputado Eli Corrêa Filho. 18 horas e 33 minutos, um rápido intervalo, produção.